Boa noite, meus amados. Nesta noite vamos ouvir uma palavra de fé, de esperança e confiança em Deus. Fique até o final, receba uma palavra. Essa é uma palavra que você vai somente ouvir o áudio, mas vai ser bênção na sua vida, com certeza. Deus tem uma palavra para você. Ouça todo o culto, assista o culto e seja bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Tiago, então, 1, 2 e 8 diz mais ou menos, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida e instável de tudo o que faz. Tiago 1, 2 a 8. Se você encontrasse um administrador, e nós temos alguns aqui, em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de crise, que estava conversando com alguém, aconselhando alguém, nos conversando, alguém disse o seguinte: pastor, mas está tão difícil. Parece que o salário o salário que eu ganho não dá para pagar mais as contas nos dias de hoje, tá? Parece que as despesas estão tão enormes e as coisas parecem que encareceram mais e o salário continua o mesmo. Parece que estamos vivendo em dias difíceis, dias de crise, onde parece que o seu trabalho não tem rendido. Talvez como alguém administrador dizer o seguinte para você: em dias de crise você tem que criar. Você tem que tentar criar novas ideias para você poder chegar a um certo objetivo. Se você tivesse endividado, alguém dizia para você: ou você tem que ganhar mais dinheiro e viver o padrão de vida que você tem, ou você tem que gastar menos, para que você possa voltar, mesmo tendo um padrão de vida menor, mas você possa então manter suas dívidas então acertadas e corretas ali. Mas como ministro do Senhor, como pastor, eu quero dizer para você que em dias de crise, você precisa confiar em Deus. Muitos de nós procuramos talvez meios de escape para resolver algumas questões que para nós parecem difíceis, quase insolúveis, tá? Em dias difíceis do nosso caminhar, dias difíceis no seu caminhar no trabalho, na igreja, com a sua família, crises acontecendo, situações acontecendo, as quais parece que fogem do controle da sua mão, parece que fogem do controle, para você não consegue palpar, segurar ou resolver.
Quero dizer para você, segundo Tiago, tenha fé, acredite, confie no seu Deus, porque Ele vai reverter toda e qualquer circunstância, situação que Ele possa aparecer diante de você. Eu acredito no Deus que eu sirvo, que Ele abre portas e que ninguém pode fechar. Acredito no Deus que eu sirvo, que se a porta não quiser abrir, tá, Ele vai me abençoar dentro aqui, sem a porta abrir. Independente do lugar que eu esteja ou estiver, Deus vai derramar sobre a minha vida, porque Deus tem um compromisso comigo, assim como tem um compromisso com o meu Deus. Deus tem uma palavra de bênção para a igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja é você, meu irmão. Se você não tem entendido isso, comece a entender agora que você é a igreja, e nada pode contra você, porque você serve ao Deus vivo e você é a igreja do Senhor. Temos que acreditar, temos que ter fé. O inimigo lança ciladas, situações as quais tentam derrubar você, tenta colocar a sua vida em situações difíceis, tá? Mas Deus é, esse é um dos nomes dele, Ele é. Tá? As coisas acontecem segundo a vontade dEle, independente de mim ou de você, irão acontecer, porque nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é companheiro, Ele sempre está ao nosso lado e sempre nos ajudará, com certeza, em nome de Jesus. Quantos de nós conseguimos nos alegrar em meios de provações? Quantos pedem sabedoria ao Senhor? Quantos de vocês que estão aqui exercitam a fé? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, tá? Exercitam a fé. A fé, ela vem em meio de lutas e provações, e você é aprovado ou não é aprovado. Se não for aprovado, elas voltam de novo, tá? Para você ser preparado assim por diante. Num texto de Marcos, não me lembro onde está o endereço, mas nós falamos sobre os discípulos dentro do barquinho, e Jesus Cristo adormece ali. Ali foi o momento que Jesus Cristo estava testando a fé dos discípulos. Já tinha aprendido muito com ele, era o momento deles terem fé, confiança, e eles foram reprovados. Se você pegar o livro de Marcos, do capítulo 5 para diante, você vai ver coisas acontecendo para que eles possam acreditar e ter fé, ser exercitado na fé. Acredite, confie em Deus, porque Deus é contigo, com certeza, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Então, quantos exercitam a sua fé? Quantos de vocês estão indo à fonte certa, o lugar correto para buscar a fé, para buscar encorajamento, para buscar a confiança? É no Deus verdadeiro, no Deus vivo e poderoso. O Antigo Testamento conta a história, um fato, me parece, com Eliseu, onde uma certa mulher chega diante dele. E naquela época já existia as escolas de profetas, as escolas de pastores, e era certamente um dos alunos que estava ali, era um dos profetas aprendizes que estavam ali. E de repente aquele profeta tinha suas atividades normais. Ele contraiu uma certa dívida grande, e ele tinha planos de pagar. Como um bom cristão, paga as suas dívidas. Ele ia pagar as suas dívidas, com certeza, tá? Talvez um empreendimento, a Bíblia não fala o que é. Ele estava certo que ele iria pagar. Só que acontecia um detalhe: aquele homem morreu. E o que a esposa herdou? A dívida. E naquela época havia os verdugos, pessoas fortes igual a vocês, que eram contratados para espancar as pessoas para que pagassem as dívidas todas. Tá? Aqueles homens fortes que levavam as pessoas para as masmorras, batiam neles e assim por diante. E era costume entre o povo naquela época, quando alguém não conseguia pagar alguma dívida, ele teria que dar à sua família ou a si próprio, para então trabalhar como serviço escravo, tá? Para que pudesse não sanar aquela dívida toda. E aqueles que chegaram diante daquela mulher, dizem o seguinte: olha, como você tem um dinheiro para me pagar? Ele disse: não tenho. Então vou pegar os seus filhos e você para trabalhar até que a dívida seja saldada, a dívida seja paga. Aquela mulher entrou em parafusos, como eu e você entraria em uma situação qualquer dessa. Ela lembrou do profeta Eliseu e foi até ele. Seguinte: olha, profeta, meu esposo morreu, deixou uma dívida, e eu não tenho como pagar, com o que pagar. O profeta olhou para ela e disse o seguinte: o que você tem? Ouviu todinho ele: o que você tem? Olha, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite que está lá. Aí Deus, na mente do profeta, aquela luzinha, né? Espírito Santo mostrando para ele, olha. Falou para ela o seguinte, e o profeta falou para ela o seguinte: olha, volta para a sua casa agora, fecha o portão, fecha a porta, tá? Pega os seus filhos, seu filho, né? E a filha, né? Pega as panelas todas que você tem em casa, abre o portão de novo, vai entre a sua vizinhança, tá? Pega as vasilhas da vizinhança todinha e leva para a sua casa.
E o profeta diz o seguinte: olha, pega o tanto que você puder. E que ela colocou azeite lá dentro, ela começou a colocar numa panela de 5 litros, encheu. Passou para uma de 10 litros, ela encheu. Passou para uma de 5, encheu novamente. Para uma de 20, encheu. Aquele tamborzão de 200 litros que o vizinho tinha, ela pegou aquele e colocou lá dentro e começou a derramar e encheu também. Começou para as outras vasilhas, assim por diante. Passou pela sala, pelos quartos, foi para o quintal e começou a encher todas as vasilhas. De repente ela olha assim, as vasilhas acabou. Não tem mais não, acabou. Aí ela acabou. Aí a vasilha deixou de pingar. Não acabou. Deixou de pingar, deixou de cair. Daqui a pouco eu faço aplicação sobre isso. Me lembrem. Meus amados, eu quero tentar, isso está em Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Não me lembro, 2 Reis, tá? Capítulo 4, de 1 a 7. Não precisa de abrir lá, a história está nesse texto lá. Em meio de crise acontece. Lá em 1 Reis, eu quero tentar voltar agora no versículo, eu tenho ele aqui anotado. Versículo 1 diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Problemas são meios que Deus usa para crescermos. Nós aprendemos na celebração aqui que crescer dói, né? Então aquela mulher estava sofrendo porque Deus queria fazer com que ela crescesse, tá? Então problemas são meios que Deus usa para que você possa crescer. Melhor, situações acontecem, tá? Para que Deus faça com que você cresça, que você confie, que você tenha fé. Aquela mulher foi buscar a fonte correta, foi através do profeta, homem de Deus, para ouvir ali. Através do momento que vem os sofrimentos, que vem as lutas, nós deixamos de ser bebês, crianças. Você tem que tomar uma posição, tomar uma decisão. Não sei se você cresce seu filho mimado. Perdão se eu falei alguma coisa, né? De mera coincidência aqui. Tá? Não sei se você faz tudo para o seu filho e ele não faz nada. Não sei se tem alguém aqui. Mas parece que aí quando ele vai para um determinado lugar, ele não sabe ir ao banco, ele não sabe ir na lotérica, tá? Fazer pagamento, ele não sabe fazer compras. A única coisa que ele sabe fazer, com muita dificuldade, é o ensino hoje. Porque não cresceu. E ele vai sofrer. Ele vai aprender a crescer naquele momento que ele estiver sozinho, passou numa faculdade federal, que não é no estado de Goiás, lá no Piauí, você não consegue ficar com ele lá, tá? Para medicina, ele passou lá, tá? E ele vai para lá, chega lá, o costume é diferente, não tem carne de vaca, tem carne de bode. Não é isso mesmo, irmão? É bode que tem lá. É gostosa a carne, mas é uma carne forte, Tá, a paçoca dele é uma delícia, tá? Aquele bate no pilãozinho, eu moe, põe farinha, é uma maravilha, tá? Às vezes, meus amados, e ele vai ter dificuldades ali, porque ele vai crescer, ele vai aprender a fazer as coisas sozinhas. Aquele que ele comia em casa não tem mais, ele vai ter que aprender a crescer ali. Aquela mulher chegou numa situação que ela estava fora das suas mãos. O seu esposo que mantinha a casa, que era responsável pela casa, faltou. Ela tinha que tomar uma posição agora. Ela foi até o profeta. Tá? Então ela passou a crescer com Deus e no seu dia a dia a partir de agora, porque houve uma necessidade aparente para ela. E quando alguma necessidade acontece na nossa vida, nós temos que tomar posição da forma certa, da forma correta, e Deus vai te amparar, Deus vai te abençoar, porque problemas são meios que Deus usa para o nosso crescimento. Lá no versículo 2 diz o seguinte: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Meu irmão, você pode não ter nada, aparentemente, mas se tiver alguma coisa, é essa uma coisa que Deus vai usar. Eu lembro quando Deus chamou, lembro assim, não que eu era de lá, eu sou novinho igual o Vaguinho, tá? Eu lembro porque eu li a Bíblia em Gênesis, quando realmente Deus chama Moisés, tá? E Moisés disse: olha, eu sou gago, eu não tenho nada. Aí Deus fala o seguinte: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Beleza, já serve, essa vara que você vai tirar meu povo do Egito e levar lá para a terra prometida. Ele tinha uma vara na mão, porque essa vara ele deu água para o povo, alimentou o povo, ele abriu o mar vermelho, tá? Ele teve conquistas com essa vara, foi o que Deus usou.
Foi o que Deus usou, é o que você tem. Você não tem que procurar tantas coisas para que Deus possa te usar, não, é o que você tem. Quanto mais você tem, mais Deus te usa, tá? Aquilo que você tem é o que Deus vai te usar. Se você conhecer muito da Bíblia, Deus vai te usar muito da Bíblia que você tem. Se você só conhece um versículo, Deus vai te usar naquele um versículo que você tem, e Deus vai te usar. Importante é isso, que Deus vai te usar no que você tem, tá? Se prepare, porque Deus tem muito para a sua vida. Busque de Deus, deixe Ele ser Deus na sua vida, que você será abençoado com certeza. Então, o milagre depende da nossa entrega a Deus. Ela foi até o profeta, ela buscou uma ajuda, e ela tinha apenas uma vasilha. No verso 3, a parte A, então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas, vá pedir emprestadas vasilhas a todas as vizinhas. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus pode usar pessoas para te abençoar. Deus pode usar pessoas para te abençoar, independente de quem seja a pessoa. Deus pode usar a pessoa para te abençoar. O que você tem, o trabalho que você tem, então Deus usa você para abençoar a mim, como tem abençoado muitas pessoas. Quantas pessoas às vezes estão em Goiânia, em lugar, sem tomar posição, decisão, meio de perigo, sem buscar um socorro, e de repente te acorda pela madrugada. Aí trabalha, nem que atender, vai lá, eu vou lá, está muito tarde, mas não, eu vou, tranquilo, e vai lá e socorre a pessoa. Meus amados, Deus usa outras pessoas para te abençoar. Assim como Ele me usa para abençoar vocês, Ele usa vocês para me abençoar também. Se ninguém emprestasse uma vasilha para ela, se aquela mulher ninguém emprestasse uma vasilha para ela, se tivesse só aquelas vasilhas poucas que ela tinha, ela ia somente encher o que tinha e nada mais. Mas como ela tinha uma boa vizinhança ou amizade, ela conseguiu emprestar muitas vasilhas. Então, Deus usa pessoas para te abençoar. Então, procure você, então, ter um bom relacionamento com pessoas, porque Deus vai usar essas pessoas, então, para derramar bênçãos sobre você também, sobre a sua vida. Parte final do verso 3, parte B, diz o seguinte: mas peça muitas vasilhas. O tamanho do milagre é proporcional do tamanho da sua fé. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. O tamanho da sua vasilha seria o tamanho da bênção daquela mulher. Quantas vasilhas tivesse, seria maior a bênção para ela, tá? O quanto mais você busca de Deus, quanto mais você busca Deus, mais Deus concede para você. Se você abre o seu coração para Deus abençoar você por completo, você será abençoado por completo. Se você abre só um pouquinho para Deus te abençoar, Ele vai te abençoar nesse pouquinho. Mas quando você abre a sua vida e diz: Deus, eu quero tudo para a minha vida, Deus vai conceder para você. Deus vai derramar sobre você. Porque Deus é fiel. Ele derrama sobre a sua vida. Ele te abençoa constantemente. Lá no verso 6, estou quase finalizando, diz o seguinte: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu, talvez lá de longe: já acabaram, tem mais vasilhas. Então o azeite parou de correr. Eu quero dizer para você nessa noite, é que a fonte do milagre, ele é inesgotável. A fonte do milagre é inesgotável. O azeite não acabou, ele parou de correr. Não diz que ele acabou, a vasilha não, continuou na vasilha ainda. Se houvesse outro, na vasilha, na botija aqui ainda, se houvesse mais vasilha, ele ia continuar derramando, tá? Então, quanto você tem e quanto você está aberto para receber de Deus, Ele continua dando para você. Você diz: Deus, eu não quero mais, acabou, não acabe mais, Ele cessa. Nós precisamos ser um recipiente infinitamente, onde sempre vai estar jorrando de Deus sobre as nossas vidas. Porque a bênção de Deus, ela é inesgotável, ela não acaba, ela não termina, tá? Ele vai até onde você está pronto para receber. Então receba de Deus, aumente sua panela, tá? Busque mais vasilhas de bênção e cresça, busque no Senhor, que Deus derramará sobre a sua vida em nome de Cristo Jesus. E por último, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, ao profeta, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrou. Em um milagre não existe só a parte que é de Deus. Aquela mulher, ela tinha uma dívida, Deus deu o azeite,
Ela teve que pegar os seus 2 filhos e venderem, para que pagassem a dívida. Ela teve que bater de porta em porta, de casa em casa, tá? Deus deu para eles, tá? Deus dá o milagre, Deus dá a bênção para você, abre as portas para você, mas você precisa tomar posição também, para que o milagre que foi acontecendo na sua vida possa perdurar, possa acontecer. Aquela mulher teve que bater de porta em porta e vender então o azeite que ele estava. Ela não ficou parada, ela tomou a posição, ela tomou a ideia e ela foi. Eu quero concluir lendo algo para vocês aqui. Esse relato bíblico nos ensina que tempos de crise devemos bater na porta certa. Por maior que seja o problema, não negocie com o diabo. Porque muitas pessoas, quando chega a luta, chega a provação, chega a dificuldade, ele negocia com o inimigo. Em momentos de crise, eles fazem coisas erradas. Eles vendem a sua vida para o inimigo. Ele faz o que é errado. Ele suborna, ele rouba. Tá? Em tempos de crise, confie em Deus, espera nele, busque nele, que ele vai te abençoar, ele vai socorrer a sua vida com certeza. Tá? Então, negocie a sua vida com o inimigo de forma alguma. O inimigo, ele tenta nos escravizar, tenta nos levar então a lugares difíceis. Aquela mulher tomou a posição certa, ela foi até o homem de Deus. Ante qualquer circunstância e situação, nós devemos procurar a Deus, falar com Deus, porque Deus sabe o que é preciso e o que é bom para nós. Não se acomode, tome posição, caminhe e rompa. Então volto novamente ao início. Em tempos de crise, não crie, mas confie em Deus, porque Ele pode fazer muito na sua vida, Ele pode muito derramar na sua vida. Acredite, porque Deus é soberanamente muito mais, infinitamente muito maior do que toda e qualquer circunstância e situação, e derramará sobre a sua vida toda a bênção. Creia, confie tão somente, porque Deus tem para você, em nome de Cristo Jesus. Amém.